Albrecht von Wallenstein foi um generalíssimo imperial da época da Guerra dos 30 Anos que lutou ao lado do imperador Fernando II defendendo a Liga Católica contra a União Protestante. Ele nasceu na Boêmia em 24 de setembro de 1583 e acabou sendo condenado pela Liga Católica e morto pela mesma em 25 de fevereiro de 1634. E agora, para contextualizar um pouco de como ele entrou na guerra, né? Já havia acontecido pequenos conflitos religiosos na Europa e tinha uma busca muito grande pela hegemonia dos países que eram potência na época. E o rei Fernando II, que era o atual rei da Boêmia e futuro rei do Sacro Império, foi exigido pelos protestantes o direito deles processarem a sua fé e a liberdade de escolha religiosa. Porém, o Fernando II rejeitou os pedidos. Após Fernando II rejeitar os pedidos dos protestantes, a rivalidade religiosa só foi aumentando, principalmente porque a Boêmia estava passando por dificuldades econômicas e políticas. E depois disso, alguns nobres protestantes decidiram invadir o castelo de Praga para reivindicar o direito de liberdade religiosa. E a situação ficou tensa, então os protestantes acabaram atacando representantes do imperador e jogando eles pela janela do segundo andar. Após esse conflito dentro do castelo, os protestantes declararam que Fernando II não era mais o rei, e quem passaria a ser a partir daquele momento era o Frederico V. E eles fizeram isso porque era o Papa quem indicava quem ia ser o rei ou quem ia ser o imperador, e eles estavam cansados disso, e eles queriam que fossem alguém que fosse votado ou que fosse escolhido pelo povo. E esse conflito foi a gota d'água que acabou dando início à Guerra dos 30 Anos. Foi aí que von Wallenstein começou a aparecer, e uma das maiores habilidades dele era de convocar, financiar e recrutar forças cada vez mais numerosas a favor do Fernando II e da Liga Católica. E ele chegou a recrutar cerca de 100 mil homens para combater ao lado da Liga Católica e ao lado do Fernando II contra a União Protestante. E com isso ele não só recrutou, mas como comandou o exército, e ele chegou a derrotar a Dinamarca e conseguiu derrotar com pouco sucesso o rei da Suécia. Após ele derrotar a Dinamarca e com um pouco de sucesso derrotar o rei da Suécia, ele se tornou um devedor do imperador Fernando II e ele começou a agir com uma certa independência. Isso gerou uma insegurança, uma preocupação no Fernando II e nas forças católicas, que acabaram se sentindo ameaçados. Então o imperador ordenou que Albrecht fosse assassinado e ele acabou sendo morto por oficiais que ele mesmo recrutou e comandou durante as batalhas. Esse assassinato aconteceu antes do fim da Guerra dos 30 Anos, que acabou em 1648 com o Tratado de Paz de Westfália, e os vencedores acabaram sendo França e a Suécia. Von Wallenstein é lembrado até hoje porque ele foi um dos protagonistas da Guerra dos 30 Anos, que gerou um tratado muito importante não só para a história das RIs, como para a história em geral. E na minha visão, von Wallenstein era essencial não só para a Boêmia, mas como também para a Liga Católica inteira, pela imensa capacidade que ele tinha de erguer forças a favor do catolicismo e também de comandar o exército de homens em batalhas contra a União Protestante. Talvez se ele tivesse vivo até o fim da guerra, a Liga Católica poderia ter saído vencedora, o que não foi o caso.